Então o terceiro problema é um problema do INME de 2016. A gente tem uma mola que está presa a um corpo A. Aqui você tem a mola presa ao corpo A. E essa mola ela está distendida. O que quer dizer que ela está sofrendo esforços que fazem ela ficar ou maior ou menor, né? Então no caso ela está distendida, ela está maior do que o normal. Um fio passa por uma roldana. Então esse fio vem aqui, passa por essa roldana e tem suas extremidades presas. Uma ao corpo A e a outra ao corpo B. O corpo B ele faz um movimento circular uniforme, bem aqui embaixo, horizontal, e esse movimento circular uniforme possui um raio R e uma velocidade ômega, uma velocidade angular. Então, o corpo A ele se encontra sobre uma mesa com um coeficiente de atrito μ e uma eminência do movimento no sentido de reduzir a deformação da mola. Então, esse corpo A está sofrendo atrito aqui e ele está na eminência de sofrer ou reduzir a deformação da mola. Então, ele está na eminência de vir para essa direção aqui, para vir para a direita, certo? Vir aqui para a direita. Então, isso é importante para ele saber a direção da força de atrito. Então, se ele está na eminência de vir para essa direção, isso quer dizer que a força de atrito está puxando ele para a direção oposta, está puxando para cá, para a esquerda. Ele está na iminência de vir para a direita, a força de atrito está puxando ele para a esquerda. Então a gente quer saber qual é a deformação dessa mola. Então para resolver esse problema, a gente tem que analisar as duas partes, né? Tem que analisar primeiro essa parte aqui da esquerda e depois essa parte aqui da direita. Analisando essa parte aqui da esquerda, analisando essa parte aqui da direita, juntando os dois dados, a gente resolve o problema. Isso é só uma questão de organização e de paciência, né? Porque esse problema é um pouco complexo. Então, você entendendo o que está acontecendo aqui, você entende como é que vai resolver o problema. Então, define aqui que a massa do corpo A é chamada de MA, a massa do corpo B é chamada de MB, a mola tem uma constante K, a aceleração da gravidade aqui a gente chama de G, e a massa do corpo A ela é suficiente para garantir que o corpo A permaneça no plano horizontal da mesa. Isso quer dizer que ele não vai voar, certo? Essa massa é suficientemente grande para ele permanecer aqui na horizontal. Então imagine aqui, como esse corpo aqui está girando em um movimento circular, a gente vai ter uma aceleração centrípeta aqui, né? Certo? Ele está girando. Essa aceleração centrípeta ela vai influenciar na tração aqui do corpo, a tração aqui da corda. Então a gente tem uma tração, tem uma aceleração centrípeta, tem um peso do corpo B desse lado. Então isso é o que a gente vai fazer no primeiro diagrama. Nesse segundo aqui, a gente tem a mesma tração aqui nesse corpo, nessa corda, tração aqui puxando. A gente vai ter a normal do corpo aqui na mesa, afinal ele não vai sair de contato da mesa por causa da massa MA ser suficientemente grande. Vai ter a normal, vai ter o peso do corpo B, vai ter a força elástica e vai ter a força de atrito nesse corpo A aqui. Então é melhor a gente começar analisando o corpo B, que é mais simples. Então, fazendo um diagrama aqui só para o corpo B, você tem a tração aqui em vermelho, você tem o peso do corpo B aqui em verde, você tem a velocidade do corpo aqui em roxo, que é decorrente da aceleração da velocidade angular aqui, né? A tração ela vai ter duas componentes. Eu escolhi deixar uma componente radial e uma componente perpendicular a essa radial para cima. Então essa tração radial aqui é a tração que é gerada por conta da aceleração centrípeta. Essa tração aqui vertical é a tração gerada por conta do peso, certo? Essas duas componentes aqui fazem a tração. Tesão aqui em vermelho. Então tem uma componente radial, uma componente transversal, tem um peso, tem uma velocidade angular aqui e consequentemente a velocidade do corpo VB. A velocidade do corpo VB ela vai ser igual a velocidade angular vezes o raio. Isso aqui é uma equaçãozinha que a gente já discutiu lá quando a gente discutiu o movimento circular uniforme, certo? Quando você faz a soma das forças na direção radial, você vai ter uma aceleração nessa direção, que é chamada de aceleração centrípeta, que a gente já discutiu, né?
Então a soma das forças radiais tem que ser igual à massa do corpo B vezes essa aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, a gente sabe que é a velocidade do corpo ao quadrado sobre R. Mas o que a gente tem é a velocidade angular. Então, usando essa relação aqui, VB é igual a ômega R, então fica ômega ao quadrado, R ao quadrado, sobre R. R ao quadrado sobre R é R. Então fica ômega ao quadrado R. A aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado R. Essa fórmula aqui eu também tinha demonstrado lá, mas como a gente geralmente só lembra dessa, V ao quadrado sobre R, é bom você saber essa conversão aqui. Então, a aceleração centrípeta do corpo vai ser ômega ao quadrado R. Ok? Então, a única força radial que a gente tem aqui é a tração radial que aponta para o centro. Então, a tração radial, a componente radial da tração, é igual à massa do corpo B, ômega ao quadrado, R. Quando você faz a soma das componentes na transversal, você vai ter que essa soma aqui das forças tem que ser igual a zero, porque o corpo está só na horizontal, ele não vai subir nem descer. Então a gente tem aceleração zero aqui nessa direção. Então a componente da tração transversal vai ter que ser igual ao peso do corpo, certo? A componente da tração na transversal é igual a mBg. Então, só recapitulando, a gente achou que a componente da tração na radial é isso. Se você ver aqui, como aqui é alfa, nesse ângulo aqui também vai ser alfa. Porque aqui é um cateto vertical, aqui é a componente vertical, aqui é a hipotenusa e a tração também está na hipotenusa. Então, esse ângulo aqui também é alfa. E, portanto, TR, que é um cateto oposto ao alfa, sobre T tem que ser igual ao seno de alfa, certo? TR está aqui, alfa está aqui. TR é um cateto oposto a alfa. Então, TR sobre T é igual a seno de alfa. Isso quer dizer que T, se eu passar T multiplicando aqui para cá, T seno de alfa é igual a TR. Então, a componente da tração, a tração total, né, vezes o seno do ângulo alfa é igual a mB ômega ao quadrado R. Isso aqui vai ser importante que a gente vai usar lá na frente. A gente já achou também que a componente da tração vertical é igual ao peso. E a tração vertical aqui é um cateto adjacente ao ângulo alfa que está bem aqui, que é esse ângulo aqui também. Então TS sobre T tem que ser igual a cosseno de alfa, já que TS é um cateto adjacente. E, portanto, a tração vezes o cosseno do ângulo alfa é igual ao peso desse corpo B. Então a gente tem esses dois dados aqui que a gente achou analisando essa primeira parte aqui do problema. Quando a gente vem para a segunda parte do problema, a gente vai usar esses dados aqui, certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos olhar aqui o diagrama de corpo livre, como é que a gente tem que fazer. Puxando o corpo A, a gente tem a tração, que é a mesma tração que puxa esse corpo aqui, certo? E essa tração vai ter um componente em Y, uma componente em X. Esse corpo, como o problema diz, ele está na iminência de vir aqui para a direita. Se ele está na iminência de vir aqui para a direita, a força de atrito aqui no sólido tem que puxar ele para a esquerda, porque a força de atrito é contra a direção do movimento, né? Como ele está na tendência de vir para cá, a força de atrito puxa para cá. Então a gente já botou tração, botou a força de atrito, botou as componentes da tração aqui, certo? Ele vai ter um peso, que é essa força aqui em roxo, e vai ter uma normal que é oposta ao peso, que é essa força aqui em azulzinho. A mola está distendida, então a mola vai tender a puxar o corpo para essa direção aqui. Então a gente tem a força elástica, né, para a direita. E pronto, acabou o diagrama de corpo livre do corpo A. A gente tem todas essas forças aqui no corpo A. Se a gente faz a soma das forças na direção Y, que é essa direção vertical aqui, a gente vai ter três forças na direção Y. Vai ter a normal, vai ter a componente da tração em Y
e vai ter o peso que está para baixo. Então, Ty mais N menos o peso do corpo A tem que ser igual a zero. Porque o corpo, ele, como o problema já fala, ele tem massa suficiente para não voar, né? Então ele vai permanecer aqui nesse plano, ele não tem aceleração em Y. Então essas forças aqui somadas tem que ser igual a zero. Se você olhar aqui, Ty é o cateto oposto ao ângulo alfa. O ângulo alfa é o ângulo feito aqui entre esse TI, esse Tzão aqui e o TX. Se a gente voltar para o desenho maior para vocês verem, tá, ó. Aqui a gente tem a tração nesse cabo. Aí a tração vai ser dividida em um componente Y, que é o cateto oposto, você está vendo? Oposto ao ângulo alfa, e Tx, que é o cateto adjacente a alfa. Então Ty é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então Ty é igual a T seno de alfa. Da mesma forma que a gente tinha feito antes, né? E T seno de alfa a gente já sabe quanto é. A normal a gente ainda não sabe quanto é. O peso é igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então, como T seno de alfa é igual a mb ômega ao quadrado R, a gente substitui aqui. Mas a normal menos o peso. E com isso aqui a gente acha a normal do corpo. A normal vai ser igual a... Pega isso aqui, passa para lá positivo, tá positivo, passa para lá negativo. Então fica MAG menos MB ômega ao quadrado R. Essa normal aqui vai ser importante para a gente saber quanto é a força de atrito, porque a força de atrito depende da normal. Então a gente já sabe quanto é T seno de alfa, T cosseno de alfa. A gente vai fazer agora a análise na direção X. A análise na direção X, ela diz que a gente tem Tx, tem a força de atrito e tem a força elástica. E a soma dessas três forças aqui, considerando os sinais, tem que ser igual a zero. Porque esse corpo aqui ele também está na iminência de movimento, ele não está movendo ainda, ele está estático. Então não tem aceleração aqui. Então Tx mais F, Tx e F estão nessa direção aqui positiva, e a força elástica está na outra direção, negativa, tem que ser igual a zero. Tx é o cateto adjacente ao alfa, então Tx é T cosseno de alfa. A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. E a força elástica é igual a constante elástica vezes a distensão da mola, né? Que é o que a gente quer saber. Constante elástica vezes a distensão da mola ΔL. Isso tem que ser igual a zero. T cosseno de alfa é MBG, que a gente já tinha achado lá antes. A normal é o que a gente achou aqui. MAG menos MB ômega ao quadrado R. Então fica μ vezes MAG menos MB ômega ao quadrado R. Tudo isso aqui multiplicado por μ. μ vezes a normal. Menos K vezes ΔL, isso tem que ser igual a zero. Então eu passo esse K ΔL para esse lado e inverto a equação. Só para o que eu quero isolar o ΔL, né? Então eu tenho que K ΔL é igual a MBG mais μ vezes MAG menos MB ômega ao quadrado R. Eu passo o K dividindo e eu tenho a distensão da mola. A mola vai estar distendida nesse valor aqui, bem grande, né? Então a massa do corpo B vezes G, então o peso do corpo B, mais o atrito vezes a normal aqui no corpo A, que tem valor de MAG menos MB ômega ao quadrado R. Tudo isso dividido pela constante da mola. Então essa é a resposta do nosso problema.